Jesus sempre firme. Eu vivo, estou, ficarei. Oh Cristo, firme, sem firme. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua. Cada dia mais alegro-me. Vive nas promessas de Jesus. Eu vivo, estou, ficarei. Nas promessas de Jesus. Oh Cristo, estou sempre nas promessas de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos firmes na promessa do nosso Cristo, né? Louvado seja Deus. Irmão, pede mais um para a gente louvar ao Senhor. Glória a Deus. Quanto? Glória a Deus, irmão. Cante aí, que eu vou ajudar. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e a bênção sem par. Chuva de graça, chuva de vivo, Senhor, dá-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Concedido o Santo, Consolador de plena paz, da paz nos enchido para o reinado. Chuva de graça, chuva de vivo, Senhor, dá-nos chuvas do Consolador. Senhor, amplamente deu, tem grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graças, chuva pedimos, Senhor, manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Ventos piedosos, dá-me virtude e valor, dos seus olhos preciosos, do santo preceptor. Chuva de graça, chuva de vivo, Senhor, dá-nos chuva constante, chuva do Consolador. Chuva de graça, né? E chuva de verdade. Glória a Deus. Então louvado seja Deus, irmão. Vamos ficar em pé para a gente lermos a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso e ele tem estado conosco todos os momentos, não tem nos deixado só. Livro de Juízes, glória a Deus, capítulo 6. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, toda honra
e glória ao nome de Jesus. Jesus, Ele é bom e a sua bondade permanece. Vale a pena o cristão servir a Deus, o cristão estar na presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre está conosco. Glória a Deus. Juízes capítulo 6. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Vou marcar cada versículo aqui, mas versículo 14, 6 e 14. Glória ao nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Glória a Deus. Vamos ler novamente, né, irmão? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra santa e poderosa. Oh meu Deus, como o Senhor deu vitória aos teus servos Gideão, nós estamos aqui nesta noite na posição para receber também vitória da tua parte, meu Deus. Chuva de bênção da tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então a irmã Cícera vai cantar um louvor, vai louvar a Deus, e nós ficamos adorando a Deus, né, na sua beleza e na sua santidade. Glória ao nome de Jesus. Minha vida é para ti, Senhor, e o meu louvor também. Me derrama em teu altar, sua graça me sustém. Eu quero sentir o prazer, Senhor, de te exaltar, Senhor. Se derrama em tua glória. Hoje é dia de vitória, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que me vêm. Vou me entregar em reserva para o Senhor. Só pra Ele eu vou cantar, pois eu sou um adorador. Minha vida é para ti, Senhor, e o meu louvor também.
me derrama em teu altar. Sua graça me sustém. Eu quero sentir o prazer, Senhor, de te exaltar, Senhor. Me derrama em tua glória. Hoje é dia de vitória, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que me vêm. Vou me entregar sem reserva para o Senhor. Só pra Ele eu vou cantar, pois eu sou um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que me vêm. Vou me entregar sem reserva para o Senhor. Só pra Ele eu vou cantar, pois eu sou um adorador. Se as lutas que me vêm, mesmo assim adore a Ele. Se as doenças te comovem, mesmo assim adore a Ele. Seu louvor invade o céu, vai ao trono do Senhor. Jesus Cristo se levanta, Ele vem e abre a porta para um adorador. Jesus Cristo se levanta, Ele vem e abre a porta para um adorador. Pra te adorar, foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que me vêm. Vou me entregar sem reserva para o Senhor. Só pra Ele eu vou cantar, pois eu sou um adorador. Só pra Ele eu vou cantar, pois eu sou um adorador. Amém. Deus seja louvado. É um adorador, né, irmão? Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele procura aqueles verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Nosso irmão Benilton, o senhor tem um versículo para ler? Nosso irmão Benilton tem oportunidade. Benilton, né? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. O Salmo 121 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, e a fé, que fez o céu e a terra. Olha, o socorro da gente vem do Senhor. Que quando a gente está sofrendo, eleva os olhos ao céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso socorro vem de Deus, né, irmão? Aquele que fez os céus e a terra. A história que nós lemos, né? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava escondido porque os inimigos, todo momento, Deus entregou a Israel por 7 anos na mão dos inimigos, dos medianitas, dos amalequitas e de outros povos lá. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, né? Ele estava em um lugar de glória ao nome de Jesus, de colher uva, colhendo trigo. Então, se esforçando, e o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: esforça-te, né? Glória ao nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão
leu aqui: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Glória ao nome do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é maravilhoso, quando a gente confia nele e espera que dele venha o socorro. Glória ao nome de Jesus. Para Gideão parecia difícil, pois era uma época muito difícil. Ele disse: mas como o Senhor é comigo? Porque parecia que Deus tinha abandonado, mas Deus estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso deu vitória através de Gideão, deu vitória a Israel. O grupo louva Jesus? Não, né? Glória a Deus. Então nosso pastor louva, né? Glória ao nome de Jesus. Quem tira a oferta? Não, a irmã? Glória a Deus. Amém. Jesus é bom, meus amados. Esse hino é muito antigo, porém muito conhecido. E você, se souber, cante conosco. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer. Continua a jornada e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, porém nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Jesus é bom. Amém, glória a Deus. Agora vamos para um momento de oração, né? A gente costuma, é dia de sexta-feira, a gente ora 10 ou 15 minutos, né, irmão? Ainda tem 10. Ainda é 10, hein? Então vamos orar esses 10 minutos em nome de Jesus. Jesus é bom. Glória a Deus. Quem puder ficar de joelho, se não puder, fica sentado. Leva, meu filho. Eu, como ainda vou poder, vou me ajoelhar aqui. Vai sair para fora. Vai subir a voz para também. Jesus é bom.
Pai, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor pela tua benevolência, a tua santidade, a tua pureza, o teu amor, a tua magnitude. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe aqui, Senhor, mesmo que algumas pessoas estão enfermas, mas superaram as enfermidades por estar aqui, Senhor. Eu te louvo pelos irmãos que estão naquele grupo do jejum, Senhor, aqueles que estão podendo participar dos cultos online. Eu te louvo pelo grupo Vivendo o Chamado, Senhor. Tem cultuado aqui, Senhor, desperta ainda mais os seus componentes. Pai, abençoa os adolescentes. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pela Josefa Pedro, que está de viagem, leva a tua filha em paz e traz em paz, Senhor, de volta. Eu te louvo, Senhor, pela Vanessa, pela Andressa. Pai, abençoa essa família, a sua mamãe. Pai, eu rendo-te graças pela vida da Josefa Gama, Senhor, dá saúde à tua filha. Te louvo pela Nicole, pelo Everson. Pai, esteja com essa família, Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, para a tua casa o seu Maurílio. Pai, em nome de Jesus, te louvo pela minha mãe Três. E rendo graças e magnifico o teu nome, Senhor, pela Alcione. Muito obrigado por ela, Pai. Eu te louvo, rendo graças a ti, Senhor, pela nosso querido irmão Venilton. Está, Senhor, na tua presença, firme e forte. Permanece, Senhor, com ele, para que ele fique firme e forte na tua presença. Usa o teu filho, Senhor, como o Senhor deseja usar. Pai, em nome de Jesus, eu rendo de graças pela Cícera, Senhor, pelo seu Francisco. Pai, desperta, Senhor, cada vez mais, cada um de nós para estarmos na tua presença. Traz, Senhor, os filhos da Cícera e do seu Francisco para a tua casa, Senhor. Todos os netos, Pai, em nome de Jesus, abençoa o recém-nascido, Senhor, dá saúde a ele. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo de novo, te magnifico o nome, Senhor, pela Josefa Maria, Senhor. Continua ajudando a Josefa Maria para que ela continue frequente na tua presença, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, rendo de graças, Pai, pela vida da Piene, Senhor, e da sua família. Te louvamos por mais um aniversário que o Senhor concedeu a ela, Senhor. Muito obrigado pela vida dela e da sua família, a Maria e todos os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, para a glória do teu nome, eu rendo-te graças pela vida da minha esposa, Senhor. Tem passado uma dificuldade de saúde, mas o Senhor está com ela, Senhor. Repreende as enfermidades na coluna, no joelho, no quadril, na cabeça, Pai, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, e te rendemos graças pela família do irmão Renildo, Senhor. Abençoa a irmã Quitéria, Pai, tua filha, que tem desejo de cada vez mais estar capacitada para falar da tua palavra. Senhor, usa a tua filha de forma poderosa, usa o teu filho de forma poderosa. Senhor, que o Rian não fique, Senhor, na sua adolescência, seduzido pelas coisas do mundo, mas fique encantado com o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós oramos por 7 casas, Senhor, por cada morador que já pisou aqui neste lugar. Senhor, o Senhor sabe cada pedido que foi feito aqui, Senhor, naquela quinta-feira do jejum. Pai, eu te peço pela irmã Quitéria Maria, Senhor. Ela tem ficado ausente em alguns momentos, Pai. Ajuda a tua filha a ficar firme, Senhor, para a glória do teu nome. Sendo a tua vontade, Senhor, traz também o seu esposo. Pai, em nome de Jesus, te pedimos pela Margarida, Senhor, que tem vindo aos cultos aqui, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a família da Margarida, seus filhos. Pai, abençoa, Senhor, a Anne, as suas filhas, Senhor. Traz o seu esposo para a tua casa, Senhor, para que com alegria ela possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ela, Senhor. Tem estado presente aqui, principalmente nos cultos de sexta-feira. Dá disposição a ela para estar presente frequentemente nos domingos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor,
por aqueles pedidos que nós não sabemos, mas está no coração das pessoas, Senhor, e elas não quiseram expressar, mas o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, eu rendo de graças por aqueles irmãos, Senhor, que até quiseram vir, mas a enfermidade não deixou, até quiseram vir, mas algum compromisso não deixou. Pai, eu te peço agora pelo irmão Cícero e pela sua esposa, Senhor, irmã Ana. Pai, em nome de Jesus, te peço pelo João e pela Bia. Pai, esteja com eles, Senhor, nesta luta que eles estão enfrentando, Senhor. Dá a melhor opção para os teus filhos, Senhor. O Senhor sabe o quanto desejamos e amamos essa família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, age nessas causas, Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda do Senhor. Gera em nós desejo de meditar na tua palavra. Gera em nós desejo de ler a tua palavra. Gera em nós o desejo, Senhor, de frequentar os cultos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essas pessoas que estão aqui, por cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Abençoa o Zé Brasil, Senhor, que até agora tem disponibilizado esse espaço para que nós possamos cultuar ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê condições para que a gente possa construir o templo para a glória do teu nome, Senhor. Nós precisamos construir, nós queremos construir, Pai, em nome de Jesus, um templo para uma quantidade de pessoas que possa abranger, Senhor, todos os moradores de 7 casas, todos os moradores de Carro Queimado, todos os moradores de Serrote do Japão, todos os moradores, Senhor, dos Juazeiro dos Bodes, todos os moradores do Alto da Cruz, todos os moradores do 1º de Maio, todos os moradores, Senhor, dessa região aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê o transporte, Senhor, nos dê as condições de erguer o templo, Pai. Se depender de nós não podemos, mas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor move corações. É o Senhor que tem nos sustentado aqui no sertão, Senhor. É o Senhor que tem levantado pessoas aqui no sertão, Senhor, para nós cuidarmos. E o Senhor tem levantado pessoas fora daqui para abençoar essa obra sertaneja. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus familiares, abençoa a minha mãe, 1, 2, 3. Pai, em nome de Jesus, abençoa os filhos, abençoa os netos, abençoa os bisnetos, abençoa os irmãos, abençoa os primos, abençoa os sobrinhos. Pai, traga, Senhor, a Edna de volta para a tua casa. Pai, para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queime no coração dessas pessoas o desejo de voltar para a tua casa, Senhor. A tua vinda está próxima, a tua chegada está próxima, a tua palavra diz isso, nós cremos nisso, Senhor. Não nos deixe desapercebidos, não nos deixe desatentos, não nos deixe desligados, mas que nós possamos estar atentos, Senhor, ao toque da trombeta, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor se manifesta para o meio do teu povo. Pai, glorificamos a ti, enaltecemos o teu nome, magnificamos o teu nome para todos sempre, Senhor, te adoramos, te magnificamos, enaltecemos em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Pai, traz esse povo domingo, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que o Senhor tem para o sertão se manifeste neste lugar. Abençoa a Roda Luxemburgo, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Jeová, com pandeiros e palmas, vamos louvar a Jeová, com pandeiros e palmas, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, como de alegria, irmão, como de alegria, irmão, como de alegria, irmão, assim se louva a Deus, assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus, assim se louva
assim se louva Deus. No coral, assim, assim. Assim, assim, assim se louva. Mais uma vez, assim. Eu tô morrendo com ele. A terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Como da minha irmã, como da minha irmã, como da minha irmã. Assim se louva Deus, assim, assim, assim se louva Deus, assim, assim, assim se louva Deus, assim, 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 assim se louva Deus, assim, assim, assim se louva Deus, assim se louva Deus, assim se louva Deus, assim se louva Deus. Jesus é bom! Glória a Deus! Jesus é bom para todos. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Santa Igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, né, os irmãos lembrem de oferecer, né, a rifa que é para a gente conseguir o maior número vendido para construção do templo. Tá? Eu peço que os irmãos orem por mim, porque de quarta-feira para cá eu não venho muito bem. Me deu uma enxaqueca, quinta-feira eu passei quinta de cama, literalmente na cama, com os olhos vendados, e ontem também, aliás, hoje também, né? Aí, 5 horas da manhã eu tive que ir na farmácia, que eu não estava mais aguentando. 5 horas, peguei o carro, fui na farmácia e comprei outro medicamento diferente. Aí foi quando deu uma aliviada. Mas a tosse e a dor de cabeça me pegaram de jeito. Só falei porque o irmão René estava ali. Amém. Vamos orar pelas crianças, né, para ir para a salinha. Glória a Deus. Glorificado. Glória a Deus. Crianças, vamos orar? Quem já sabe orar das crianças aí? Todas já sabem? Oh, que coisa boa, né? Todas as crianças sabem orar. Quando a gente vai orar, faz o quê? Fecha o olhinho para a gente conversar com o Papai do Céu, né? Vamos fazer isso agora? Glória a Deus. Querido Deus, ó Senhor, nós te louvamos por tudo. Está aqui as nossas crianças, Jesus, que irão agora participar de uma aula com as tias. Ó Deus, aprender da tua palavra. Querido Deus, abre a mente dessas crianças, que ponha, meu Deus, desejo nelas de ouvir e guardar a tua palavra. Capacite as irmãs que colaboram com as crianças, meu Deus, que ensinam a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor dê graça a ela e dê graça a essas crianças para aprender. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Está conosco, pastor. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amados irmãos, Jesus tem sido bom para conosco, para com você. Tu, Jó capítulo 1, versículo 8, o meu servo Jó, porque ninguém na terra há semelhante a ele. Aí eu acrescento aqui, aí Deus disse, eu vou dar só 3 adjetivos dele: homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Só isto, eu não vou ler mais do que isto. Interessante que o tema que eu dei essa mensagem, Piene e Josefa Maria, foi Jó, um homem observado por
por Deus e pelo diabo. Se você parar para pensar, é um absurdo a gente dar um tema desse a uma mensagem. Mas o texto e o contexto faz a gente entender que quando algumas interpretações teológicas dizem que houve uma reunião no ar, não foi no céu nem na terra. Algumas interpretações teológicas dizem que houve uma reunião no ar entre os anjos. Como o diabo é especialista em ser curioso, penetra, ele resolveu ver o que estava acontecendo. Aí, se você for ler o texto, aí você vai ver que Deus pergunta a Satanás: de onde vens? Aí Satanás vai responder: eu estou arrodeando pela terra e passeando por ela. Aí é quando Deus faz essa pergunta a Satanás: você tem percebido? Você tem observado? Você tem analisado? Você tem visto o meu servo Jó, homem temente, ou seja, que não busca de hipótese nenhuma me aborrecer, temente, reto, que de maneira nenhuma ele busca errar, e quando ele vê o mal de longe, se desvia. Você tem observado ele? Primeira pergunta, irmã, que eu tenho na cabeça quando eu penso nesse texto é que Deus sabe que Satanás está de olho em mim e em você. Mas como assim, pastor? A Bíblia não diz que ele brama como um leão buscando a quem possa tragar? Ele está observando a mim e a você. Mas não se preocupe não, Deus também está observando a mim e a você. E os seus anjos acampam-se em volta. Os anjos do Senhor acampam-se em volta. Enquanto o diabo está no derredor, Deus está ao nosso redor. Salmo 34, versículo 7. Então perceba: homem reto, temente, que se desvia do mal. Primeira questão que eu fui perceber: Deus conhece tudo que você faz. Quando Deus diz que Jó é íntegro, irmão Venilton, irmão Cícero, irmã Ana, Piene, irmã Cícera, seu Francisco, minha mãe 3, Oane. Quando Deus diz que Jó é íntegro, especificamente no português, ele está dizendo o seguinte: do mesmo jeito que ele é em casa, ele é no trabalho. Do mesmo jeito que ele é em casa e no trabalho, ele é na igreja. Do mesmo jeito que ele é em casa, ele é com os amigos. Do mesmo jeito que ele é em casa, ele é na rua. Do mesmo jeito que ele é em casa, ele é no supermercado. Ou seja, Deus estava dizendo a Satanás: Jó não tem duas caras. Jó não tem duas posturas. Jó não age de um jeito aqui e de outro ali. Ele é íntegro. Ele é original. Aí Deus demonstra que ele se agrada muito desta atitude de Jó. Até porque Jó sabia que de Deus não tem como se esconder, como tem escrito no Salmo 139, versículo de 1 a 3. Salmo 139, versículo de 1 a 3, se você não lembra, Davi pergunta a Deus: Deus, para onde eu fugirei do teu Espírito e para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu for lá para o fundo do oceano, o Senhor me vê lá também. Se eu me esconder na escuridão, a escuridão para o Senhor é como se fosse meio-dia. Então, para onde eu vou? Davi pergunta a Deus no Salmo 139. E Jó já sabia disso. Eu tenho que ser íntegro, porque de Deus eu não me escondo. Eu me escondo, pastor, eu me escondo da irmã, do irmão. Mas de Deus, não tem como. Aí Jó disse: a minha opção é ser íntegro. E perceba, e quando eu penso na história de Jó, meu irmão, todo dia, minha mãe 3, todo dia, o homem prestava um culto a Deus pelos 10 filhos que tinha. Rapaz, todo dia você prestar culto por 10 filhos. A Bíblia não registra em nenhum momento os filhos prestando culto pelo pai, mas registra o pai prestando culto pelo filho. Sabe por quê? Sabe qual é o pensamento de Jó, Vanessa? Pode ser que meu
meus filhos tinham pecado contra Deus, e eu já vou aqui fazer um culto, pedir perdão a Deus por eles, para que Deus os perdoe. Que crente era o crente Jó. Agora, intercessor, perceba, Deus vê o homem Jó, mas além disso, Hebreus 4:13 diz que não tem nada oculto diante dos olhos de Deus. Jó sabia disso. Deus observa não somente as ações, mas principalmente as intenções. Glória a Deus. Qual a diferença das ações e as intenções? As ações, para quem faz de coração, parabéns, Deus seja louvado pela sua vida. Mas quem é farisaico, ou quem pertence, ou tem um espírito de fariseu, as ações é para aparecer, mas a intenção do coração é para agradar a Deus. Quando eu faço com intenção de coração, eu não faço porque eu quero que as pessoas vejam o que eu fiz. Quando eu faço com a intenção do coração, eu faço porque eu quero que Deus se agrade do que eu fiz. Essa é a diferença da intenção e da ação. Quando a ação é igual à intenção, perfeito. Mas quando a intenção é diferente da ação, ou vice-versa, Deus não recebe esse sacrifício. Meus irmãos, é muito bom perceber uma coisa que é uma frase que você precisa levar para a sua vida. Não é o que os homens dizem sobre você que importa, mas o que Deus vê em você que importa. Porque não é o que os homens dizem sobre você o que importa, mas o que Deus vê. Porque quando os homens olham para mim e para você, se eles conhecerem o nosso passado, tá vendo? Porque eles vão lembrar logo dos nossos pontos negativos. Pode escrever isso. Você pode fazer tudo certo. 10 anos, tudo certo aqui em 7 casas. Mas se, sem querer, alguém te acusou, sem provas, mas te acusou. Você morou 10 anos aqui em 7 casas. Não é aqui em 7 casas, em todo lugar assim. Você morou 10 anos aqui em 7 casas. Por acaso alguém te acusou que você roubou um bezerro de alguém. Todo mundo sabe por 10 anos que você é uma pessoa honesta. Agora se correr aqui um boato que você roubou um bezerro de alguém. Daqui a 5 anos, alguém vai dizer, você lembra do fulano? E vai dizer, lembra, mas não foi aquele que disseram que roubou o bezerro do ciclano? E você passou aqui 10 anos fazendo o correto. Mas quando surge um boato, pode nem ser verdadeiro, mas se surgir um boato, você fica manchado. Fica ou não fica? Fica. Porque as pessoas olham para os nossos defeitos, mas Deus tem um mal de esquecimento. Joga o nosso passado fora e Deus só lembra do seu presente, do seu hoje, do seu ontem. Se você se arrependeu. Por isso que o que importa é o que Deus vê de você hoje. Não é o que as pessoas dizem de você ontem, ou anteontem, ou o mês passado. Não. Um coração arrependido encanta mais o coração de Deus do que você imagina. Foi por isso que Jó foi tão acusado. Do capítulo 3 ao capítulo 9, ao capítulo 20, Jó calado. No capítulo 20 ele começou a falar, mas só acusação. Os seus amigos chegaram para Jó, confessa teu pecado. Jó diz o que foi que tu fez. Jó, fala o que foi que tu praticou, Jó. Fala, porque na cabeça do judeu, Josefa Maria, na cabeça do judeu, alguém só adoecia, alguém só vivia na miséria, alguém só vivia na situação catastrófica por causa que ele pecou tão gravemente que Jesus estava castigando, que Deus estava castigando. Na cabeça do judeu era isso. Quem tinha saúde era rico. Na cabeça do judeu, era uma pessoa que não tinha pecado nenhum, que não errava de jeito nenhum, por isso Deus abençoava. Mas quando o sujeito era doente, era maltrapilho, era pobre, era uma maldição que Deus colocava por causa do pecado dele. Aí os amigos de Jó diziam, confessa teu pecado. Como é que tu, o homem mais rico do Oriente, passa a ser o mais miserável? Como é que tu tem 500 juntas de boi e perde tudo? Como é que tu tem mais de 1000 camelos e perde tudo?
Como é que tu tem milhares de ovelhas e perde tudo? Como é que tu tem milhares de riquezas e perde tudo? Perde a família, perde os filhos. E você vai perceber que até o capítulo 20 Jó está calado. Os amigos de Jó se aproximaram de Jó e ficaram 7 dias em silêncio, só olhando para ele. Mas Deus está vendo. Deus estava percebendo. Deus estava enxergando. E o que me deixa mais contrito quando eu paro para analisar esse texto é: Deus não avisou a Jó: Jó, te prepara, que vem aí um processo pesado para tu. Perceba uma coisa que a gente também aprende nesse texto. É que quando Deus disse para o diabo: observaste o meu servo Jó? Aí o diabo diz também: um homem com a riqueza que ele tem, ele vai reclamar de quê? Um homem cheio de saúde como ele é, ele vai reclamar de quê? Aí o diabo desafia Deus. Veja como o diabo é miserável. Toca na riqueza dele e tu vai ver ele blasfemar na tua cara. Aí Deus diz: vai lá e toma tudo, só não toca na alma. Aí o diabo imediatamente vai lá e toma tudo que Jó tem. Toda a riqueza, todo o patrimônio, tudo deixa Jó pobre. Em outro encontro, em uma reunião nos ares, Deus vai fazer uma reunião com os anjos, o diabo aparece. Aí Deus novamente diz: tu viste o meu servo Jó? Homem temente, reto. Tu tomou tudo porque eu permiti e ele não blasfemou, ele não disse nada. Tu está vendo aí, Satanás? Ele está bem, ele perdeu a riqueza, mas tem saúde, pode trabalhar e conquistar tudo de novo. Então toca na saúde dele e tu vai ver que ele não vai blasfemar de mim. Aí, a minha pergunta, enquanto eu meditava nesse texto, era: qual testemunho Deus dará de mim, caso ele for perguntado que crente sou eu? Qual testemunho Deus vai responder se caso ele for perguntado hoje? Será que, se por acaso, em uma reunião nos ares com os anjos, e nessa reunião aparecesse o diabo, e Deus ia olhar para o diabo e dizer: viste o meu servo Júnior? Que será que Deus ia dizer? Será que ele ia dizer: temente, reto, e que se desvia do mal? Ou ele ia dizer: não toca nele não, que se tocar nele, ele desaba? Qual será o testemunho de Deus sobre mim e sobre você? Meus irmãos, é muito mais importante o testemunho que Deus dê de mim e de você do que o testemunho de qualquer pessoa sobre nós. Deus dando testemunho é uma garantia fidedigna. Eu trabalhei em papelaria e quando o sujeito arrumava um emprego, a primeira coisa que ele fazia era tirar um documento pela internet chamado Nada Consta. O Nada Consta é um documento onde você bota o CPF, o RG, a data de nascimento, tudo, nome da mãe, nome do pai, seu nome completo, e esse documento vai dizer se você deve à justiça ou não. Então, quando o sujeito ia lá na minha papelaria e dizia: eu preciso tirar um Nada Consta, mas eu devo à justiça, tem como você tirar um Nada Consta para mim mesmo devendo à justiça? Tem como você burlar a internet e tirar um Nada Consta mesmo a pessoa devendo à justiça? Mas eu me recusava a fazer isso. Ei, como será que está o seu e o meu Nada Consta diante de Deus? Quando Deus olha para mim, Ele me vê alvo mais que neve. Quando Ele olha para mim, Ele vê alguém que Ele pode dar testemunho como Ele deu de Jó. Quando Ele olha para mim, Ele vê e diz assim: pode montar emboscada que ele, que ela,
que aquele, que aquela não vai cair. Eu conheço aquele a quem eu estou dando testemunho de crente. Você imagina a pessoa não entender nada, mas de repente ter tudo e não ter nada, ter 10 filhos e de repente os filhos morrem, só fica a esposa, e a esposa olha para o marido e diz: tu, cheio de enfermidade, cheio de doença, do pobre, de rico, pobre, de milionário, miserável, cheio de chagas, você ainda vai permanecer temente a esse teu Deus? Amaldiçoa a tua vida, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi uma das respostas mais bonitas e sábias que um crente do tipo de Jó pode ter. Como falas uma louca, fala tu. Porque tem processo na vida do crente que, se a esposa não tiver na mesma pegada, se o marido não tiver na mesma pegada, ela acaba de matar ele e ele acaba de matar ela. Aí Jó diz: como falas uma louca, fala tu. Iria eu só agradecer pelos bens que Deus me fez e não pelos maus também? Mas só crente como Jó vai dizer: vamos agradecer a Deus pelo mal. Como assim? Agradecer pelo mal, irmão, é difícil o camarada entender. Mas o Deus que a gente serve, quando a gente sabe a quem tem crido, senão eu sei que eu não pequei, eu sei que eu não blasfemei, eu sei que eu não fiz a vontade do diabo, eu sei que esse castigo não é por pecados que eu tenha cometido, então eu preciso dar graças, porque eu sei que depois desse processo Deus vai me dar em dobro aquilo que foi tirado. O problema é que a gente não entende o processo. Você nunca vai entender o processo vivendo o processo. Você pode entender o processo depois do processo. Nem antes do processo, nem durante o processo. Só depois. Como assim, pastor? Ele prova na Bíblia. Jó 42 vai dizer que Deus abençoou Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Um segredo absurdo que eu não sei se eu estou pronto para fazer. Se Deus chegasse para mim e dissesse: Júnior, a sua perna vai voltar ao normal, vou colocar uma perna 0 quilômetro aí, agora eu vou juntar perto de você todos os seus inimigos, falaram mal de você, criticaram você, zombaram de você, anarquizaram de você, e você vai orar por eles, vai abraçar eles, vai dar um beijo neles, e a perna vai voltar. Eu até podia querer, mas o meu coração ia dizer: rapaz, é melhor ficar sem perna mesmo. Não é? Muitas vezes o nosso coração é enganoso. Você sabia que muitas vezes o seu coração não quer o seu bem? O coração de Jó era tão crente que ele resolveu, em vez de reclamar, agradecer. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 19:25 diz: porque eu sei em quem tenho crido, e por fim ele vai se levantar para me defender. É durante o processo que você mostra que você é mais crente. É durante o processo que você mostra que você é fiel. É durante o processo que você mostra a Satanás que você está agarrado com Deus. É durante o processo que Deus está dizendo: aguenta, filho, suporta, filho, vai em frente, filho, eu te sustento, filho, eu vou te honrar. Irmãos, quem já apanhou aqui de pai e mãe sabe. Quando o pai e a mãe estão batendo, quanto mais o filho chora, mais a mãe bate. Ainda manda calar a boca. Mas quando você apanha calado e diz: sim, senhor, sim, senhora, o que é que a mãe faz? Dá 3 rapadas, manda você sair de perto dela
Depois de umas 2 horas, ele vem aqui me dar um abraço. Quem foi criado assim? Eu fui. Mas quanto mais você grita enquanto está apanhando, mais o cacete come. Quando você passa no processo em silêncio, Deus olha e diz: está suportando sem reclamar, está suportando me adorando, está suportando me arrumando a quinta-feira para jejuar, está suportando e vindo chorar nos cultos na sexta-feira, está suportando e levantando as mãos no domingo para dizer que eu sou grande, santo e poderoso. Eu vou acelerar esse processo, vou tirar ele da situação, porque ele vai testemunhar que eu sou grande na vida dele. Glória a Deus. Entenda a metodologia do Eterno, que você vai passar pelos processos sorrindo. Glória a Deus. Foi isso que Jó entendeu. Ele disse: eu vou orar pelos meus inimigos. Rapaz, é uma oração difícil. Orar pelos inimigos é difícil. Ah, pastor, mas Davi orou. Davi orou. Mas qual foi a oração de Davi? Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O que foi que Davi estava dizendo? Senhor, me honra na presença dos meus inimigos. A oração de Jó não foi assim, não. A oração de Jó foi: Jesus, Deus, tem misericórdia dos meus inimigos. Que ele não os chamou de inimigos, ele chamou de amigos. E na verdade não eram amigos. Você queria um amigo que apontava todo dia na sua cara que você estava passando por essa situação por causa de pecado? Você queria um amigo que dissesse a você que você perdeu os 10 filhos por causa de que você é um pecador miserável? Você queria um amigo que dissesse que a sua esposa foi embora porque você é um imprestável fedorento, e de toda a riqueza que você tinha, a única coisa que restou foi um cabo de telha para se coçar? Diz alguns historiadores que as feridas de Jó era tanta que fedia a pus. Você imagina você se aproximar de um camarada desse. O mau cheiro era tanto que você vai pesquisar que em todo lugar que tem pus excessivo tem a chamada mosca azul. A mosca azul é a mais cheia de imundícies que tem. Imagina, tu está perto de alguém mal cheiroso ao extremo, que só tem um cabo de telha, a riqueza toda foi embora, e em vez de tu dizer: eu estou aqui para te ajudar, tu dizer: tu é um miserável, tu está nessa situação aí. Aí Jó resolve orar para esse povo. Será que eu tenho condição de orar? Sim. Ainda mais o que me chama a atenção, irmão Deus, é que ele entrou no processo sem saber nem que nem porquê. Glória a Deus. Meus irmãos, que pena que eu tenho que pular muita coisa aqui. Quando a gente passa por processo por causa que peca, ainda, né? Eu estou passando esse processo, eu estou pagando porque eu sei que eu errei. E quando você está pagando sem saber, foi o que eu fiz. Você já apanhou sem ter culpa? A culpa era da tua irmã, do teu irmão, e quem levou a sua foi tu? A gente fica com um sentimento de mágoa, né? O processo que Jó passou, ele não entendia nada que estava passando por aquilo. Ele só entendia que de repente, diz alguns historiadores, foi 10 anos. De repente o mundo dele virou de cabeça para baixo. Aí a Bíblia diz: em nenhum momento Jó pecou. Em outras palavras, eu traduzo para a nossa linguagem de hoje: em nenhum momento Jó abandonou Deus. Em nenhum momento Jó deixou de estar no culto. Em nenhum momento Jó deixou de adorar. Em nenhum momento Jó deixou de agradecer. Em nenhum momento Jó deixou de cultuar. Em nenhum momento Jó deixou de louvar o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó deixou de erguer as mãos e dizer que ao nome do Senhor seja dado toda a honra e toda a glória, mesmo
com os amigos com cara de inimigos, zombando dele, mandando dele, dizendo que ele não prestava, dizendo que ele estava mal cheiroso, que ele só tinha um carro de telha, de toda a riqueza que ele tinha, só tinha telha, uma caixa de telha, para se coçar. E alguns historiadores dizem que ele tinha um carro de telha para se coçar, porque nem com as próprias mãos, nem com os próprios dedos, eles conseguiam se coçar, porque era tão cheio de ferida, que as feridas tocavam-se em feridas e não coçava nada, só piorava a situação. Onde você imaginar, Jó tinha feridas, que na linguagem mais antiga se chama chagas. Se você não sabe o que é chagas, são tumores tão profundos que sai deles até lavas. Você sabe o que é lavas? Sabe não, né? Depois tu pesquisa o que é lava. Lava é um negocinho que parece umas cobrinhas que tu só vê com microscópio. Tu imagina alguém cheio de ferida a esse ponto. Dor, coceira, ardor, queimou. E naquele tempo não tinha carrapateira. Não, traz aí carrapateira para curar Jó. Naquele tempo não tinha. Esqueci o nome do outro mato que minha avó usava. Minha avó usava carrapateira. Não tira todo o pus. Você já usou carrapateira aqui não? Nunca ouviu falar de carrapateira? Já, carrapateira existe. Então minha avó dizia que tira todo o pus. Mas eu quero encerrar dizendo, meu Deus, tinha tanta coisa aqui, olha aqui. Eu queria encerrar dizendo para você, seja crente como Jó. Não deixe Jesus por causa que o irmão fez cara feia. Não deixe Jesus por causa que olharam para você e você acha que não gostaram de tu. Não deixe Jesus porque você passou pelo pastor, o pastor não te viu, não falou com você, por isso você... Não deixe Jesus porque você está chateado com alguma coisa. Não deixe Jesus, a casa do Senhor Jesus, porque você, por alguma coisa, está para baixo, está passando por luta e você acha que deve desistir, abandonar tudo, chutar o balde. Ei, quando o Senhor resolver te honrar, Ele vai dar em dobro o que você hoje não tem. Jó é o crente modelo do Antigo Testamento que eu preciso imitar. Davi é um crente modelo do Antigo Testamento que eu preciso imitar. Samuel é um crente modelo do Antigo Testamento que eu preciso imitar. Abraão é um crente modelo do Antigo Testamento que eu preciso imitar. Jacó, mas Jacó, pastor, Jacó. Quem é que se agarra com o anjo e diz eu só te solto depois que receber a vitória? Somos. Nós precisamos ser crentes, mas de verdade. De verdade. Mas Deus gosta de dizer uma coisa, não sei o que, de verdade. Nós precisamos ser crentes de verdade. É aquele crente que o diabo olha e diz, eu vou até tentar, mas já sei que não vou conseguir não. Eu vou até tentar, mas eu sei que o Senhor já deu a vitória a ele. Amém? Vamos orar? Essa oração glória a Deus. Vamos orar pela vitória que está enferma, para Jesus curar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha Vitória, essa bebê. Eu não sei o que ela sente, eu não sei o que ela está incomodada com a enfermidade, mas independente de como ela esteja, Senhor, em nome de Jesus, agora nós damos uma ordem a essa enfermidade, em nome de Jesus, onde você estiver, da cabeça à ponta dos pés, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus, nós repreendemos para a glória do nome do Senhor Jesus, e logo mais estaremos recebendo o testemunho da bênção, da vitória, em nome do Senhor Jesus.
Pai, te louvamos por este culto de hoje, Senhor. Te louvamos pelos irmãos que vieram. Te louvamos pelo que aprendemos com Jó. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pelos louvores. Pai, abençoa os irmãos, Senhor, que virão domingo te adorar, te bendizer. Te agradecemos, Senhor, pelos que vieram hoje, pelas crianças, pelas irmãs que ensinaram, pelos adultos, pelo teu filho que dirigiu o culto. Pai, em nome de Jesus, nos dá um som de paz e tranquilidade, resolvendo os nossos problemas, Senhor, que são teus. Coloque em nossa frente o anjo, Senhor, e na nossa retaguarda. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda seta, todo mal, toda enfermidade, todo problema, e a vitória nossa da Igreja de Cristo, no nome de Jesus. E você diz: do amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com sua casa, com sua família, não só hoje, mas para todo sempre. E pela última vez hoje você diz: Deus abençoe. Assim, todas já sabem. Que coisa boa, né? Todas as crianças sabem orar. Quando a gente vai orar, faz o quê? Fecha o olhinho para a gente conversar com o Papai do Céu, né? Vamos fazer isso agora? Glória a Deus. Querido Deus, ó Senhor, nós te louvamos por tudo. Está aqui as nossas crianças, Jesus, que irão agora participar de uma aula com as tias. Ó Deus, aprender da tua palavra. Querido Deus, abre a mente dessas crianças, que ponha, meu Deus, desejo nelas de ouvir e guardar a tua palavra. Capacite as irmãs que colaboram com as crianças, meu Deus, que ensinam a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor dê graça a ela e dê graça a essas crianças para aprender. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Está conosco, pastor. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Amados irmãos, Jesus tem sido bom para conosco, para com você, para comigo, para com a gente. Agradecer a Deus pela vida da Andressa, que a gente não apresenta, mas porque a gente apresenta visitando, tá ligado? Então, mas ela foi, Pai. Então, louvado seja Deus por isso. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Sim. Que bom, glória a Deus. Hoje nós iremos aprender uma história muito linda. E ela está registrada no livro de Deus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. E o título dessa história é A Mulher Cananeia. Como é o nome da história que nós vamos aprender hoje? A Mulher Cananeia. E essa história está registrada em qual livro? Mateus. E o capítulo? 15. Muito bem. Jesus foi para as partes da região de Tiro e Sidom. Quem foi para essas partes? Jesus. E eis que uma mulher, como era que a mulher era conhecida? Eis que uma mulher cananeia saiu daquelas cercanias e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem foi que clamou? A mulher cananeia, muito bem. E ela clamou por quem? Por Deus, por Jesus. E ela tinha um problema na casa dela. Uma situação muito difícil com a filha dela. A filha dela tinha o quê? Estava endemoniada. A filha dela estava endemoniada. Como era que essa mulher era conhecida? E ela clamou por quem? Por Jesus. Do mesmo jeito nós temos que fazer.
Quando nós precisamos de alguma coisa, nós temos que clamar por quem? Por Jesus. Por Jesus, muito bem. E quando ela clamou por Jesus, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, ela que vem atrás de nós, vem gritando. Os discípulos pediram para Jesus despedir aquela mulher, porque ela estava fazendo o quê? Gritando. Gritando por quem? Por Jesus. E ele respondendo, o Senhor respondendo, disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem foi que respondeu? Jesus. Ele disse que tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, ela não pertencia ao povo de Deus. Ela era do povo, não pertencia ao povo de Israel. Ela era um povo diferente. Mas ela tinha ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus e que ele curava os enfermos, ele libertava os endemoniados, que a filha dela estava com um problema. Qual era o problema da filha dela? Endemoniada. Então ela foi clamar a quem? A Jesus. Muito bem, ela foi no lugar certo. Foi clamar a Jesus. Mas os discípulos falaram para Jesus fazer alguma coisa. Vocês lembram? Pediu para Jesus despedir, porque ela estava gritando muito, né? Isso estava incomodando eles. Então eles pediram para o Senhor despedir ela. E quando Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Interessante que eu tenho essa mensagem. ela chegou aos pés de Jesus e se ajoelhou e adorou ao Senhor. Quando Jesus disse isso, ela fez o quê? Ela adorou ao Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quem foi que falou isso? Jesus. Ele disse que não era bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E quando ela ouviu isso, o que Jesus falou, ela se humilhou na presença do Senhor e disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quem foi que falou isso? A mulher cananeia. E ela falou para quem? Para Jesus. Ela falou que os cachorrinhos também comiam das migalhas que caíam da mesa dos seus senhores. Então Jesus, respondendo a ela, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito assim como tu queres. E logo a filha dela ficou curada. Vocês lembram que era que a filha dela tinha? Estava endemoniada. E ela foi pedir ajuda a quem? A Jesus. Do mesmo jeito, nós temos que fazer. Nós temos que pedir ajuda a Jesus. Nós temos que fazer como a mulher cananeia. E quais lições nós podemos aprender com essa história da mulher cananeia? A primeira lição que podemos aprender, que podemos colocar em prática no nosso dia a dia, é a da determinação. Ela foi uma mulher determinada. Quando ela soube que Jesus estava ali naquela região, ela correu atrás e foi determinada a vencer. Ela buscou pelo seu objetivo. E nós, ou seja, vocês, nós, todo mundo, né? Crianças, adultos, mas vocês que são crianças,
Vocês têm que ser também determinados, como a mulher cananeia. O que vocês quiserem na sua vida, vocês têm que fazer como ela, correr atrás, buscar, se esforçar para conseguir o seu objetivo. A mulher cananeia, ela também foi uma mulher perseverante. Ela perseverou. Quando Jesus disse que ele foi enviado para as ovelhas perdidas, ela não desistiu. Isso poderia ser um obstáculo para ela, né? Que ela poderia ter desistido. Ah, mas Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas, não foi para mim, que eu não sou desse povo, eu vou embora. Mas ela foi embora? Não, ela se humilhou na presença do Senhor, ela se ajoelhou e adorou ao Senhor. Isso nos ensina que quando nós queremos alcançar alguma coisa na nossa vida, mesmo que apareça algum obstáculo que pareça que nós não vamos conseguir, nós não devemos desistir. Nós temos que fazer como ela, perseverar, lutar até conseguir o nosso objetivo. Vocês são crianças, vocês irão crescer, irão ficar adultos, irão conseguir muitas coisas na vida de vocês, e em nenhum momento nós temos que desistir. A gente devemos desistir diante dos obstáculos? Não, nós temos que perseverar como a mulher cananeia perseverou. E outra coisa que ela fez, ela se humilhou na presença do Senhor. Ela buscou ajuda no lugar certo e ela se humilhou. E quando nós se humilhamos na presença do Senhor, quando nós somos humildes e reconhecemos que Deus pode tudo e que nós, eu, vocês, dentro dele, nós se humilhamos na presença do Senhor e pedimos a Ele misericórdia, pedimos para Ele nos ajudar e Ele nos ajuda. E foi isso que a mulher cananeia fez. Ela se humilhou e o Senhor abençoou, realizando o desejo do coração dela. E do mesmo jeito nós temos que fazer. Quando nós quisermos alguma coisa, nós temos que se humilhar na presença de quem? Do Senhor. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que orar incessantemente, não só uma vez, mas muitas e muitas vezes nós temos que estar orando, pedindo a Deus para Ele nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar graça para nós sermos cada dia mais obedientes. Porque quando nós somos cada dia mais obedientes, nós obedecemos a palavra do Senhor e vivemos no nosso dia a dia, fazendo o que o Senhor nos ensina. Ele se agrada e está cada vez mais perto da gente e nos abençoa. E também outra lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a da fé. Ela buscou em Jesus porque ela sabia que somente o Senhor poderia curá-la, curar sua filha. Então ela foi para o lugar certo e ela teve fé, ela acreditou que Jesus iria curar sua filha. Mesmo diante de alguns obstáculos que apareceu, ela não desistiu, continuou acreditando até que o Senhor curou a sua filha. E nós também temos que ter fé. Em todos os momentos da nossa vida, nós também temos que orar, pedindo a Deus para Ele aumentar a nossa fé. Porque quando nós oramos pedindo ao Senhor para aumentar a nossa fé, nós temos a fé fortalecida e aumentada. E nós passamos a acreditar nas coisas, mesmo que a gente não veja. Rafael. Mesmo que a gente não veja, mas nós passamos a acreditar até quando o Senhor nos abençoa e nos aumenta a nossa fé a cada dia mais. E a nossa esperança
principal é ir morar no céu. Porque se nós permanecemos na caminhada com o Senhor, quando Ele vier nos buscar, nós iremos para o céu e iremos morar eternamente com Ele. Amém? Então vamos ser como a mulher cananeia, determinada, perseverante, humilde, se humilhar na presença do Senhor e ter fé. Agora vamos colocar uma mão no nosso coração e vamos dizer: Senhor Jesus, me ajuda a ser uma pessoa, determinada, perseverante, humilde e que tenha fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas. São eles que venham. Como é o nome que a história está registrada? Muito bem. Quem foi que falou para Jesus despedir a mulher que estava gritando? Davi? Mas se sem querer alguém Quando Jesus chegou perto dela e falou que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela fez o quê? por acaso alguém te acusou que você roubou um bezerro de alguém? Não. Todo mundo sabe com 10 anos. Ela adorou ao Senhor, ela se ajoelhou. João, como era que a mulher era conhecida? Alguém vai dizer, você lembra do fulano, mas ele lembra do pé que ele ministério que roubou o bezerro? E você passou aqui Muito bem, chamada Cananeia. Levi. Levi. Porque as pessoas olham, falam, nossa, perfeito. Qual era o problema da filha dela? Muito bem, estava endemoniada. Na próxima pergunta. A mulher foi buscar ajuda em quem? Por isso que o que importa é o que Deus fez você. Quem foi que falou para Jesus despedir a mulher que estava gritando? Não. Disse?